Fala pessoal, bem-vindos ao Divulga Psi. Se tu não teve marketing e vendas na tua graduação de psicologia, esse podcast com certeza é pra ti. Eu sou o psicólogo Rômulo Soares e esse é o episódio 49 do podcast. E hoje eu quero falar contigo a respeito dos tipos de serviços que o psicólogo pode oferecer. Já falei um pouco sobre produtos, então continuando esse papo aqui para deixar o conteúdo ainda mais completo para vocês, hoje eu vou falar sobre serviços. Então bora pro conteúdo. Gurizada, só para relembrar quem não acompanhou o podcast de número 47, se não me engano, alguma coisa assim, não, 48, agora não lembro. A diferença entre serviço e produto basicamente é a seguinte: enquanto no serviço tu vai estar vendendo a tua hora de trabalho e tu precisa estar ativamente trabalhando, no produto tu cria aquele material uma vez, pode até renovar ele, fazer outras versões, mas a ideia é tu criar uma vez um material e não precisar recriar tudo do zero toda vez que tu for vender uma cópia desse material, tá bem? Cara, eu gravei há 5 minutos o podcast anterior, tô deixando pronto aqui os temas pra vocês, e eu não lembro qual que é o número, mas as ideias, mas é os guri, né? Bora lá pro conteúdo então. Gurizada, é o seguinte, eu vou dividir aqui em duas partes pra vocês, porque eu sei que tem formados, né, em psicologia, profissionais de psicologia que me acompanham, e também tem estudantes de psicologia que me acompanham. Então, eu quero falar com vocês, com os dois tipos de público hoje aqui, pra não deixar ninguém na mão, tá bem? O primeiro serviço é o mais clássico, e esse daqui, perdão, é só pra formados, tá bem? Que é o serviço de terapia ou psicoterapia, como tu quiser chamar. O que eu digo desse mais clássico é o que a galera mais conhece, né, como uma atividade do psicólogo. Então a terapia tu pode oferecer como um serviço desde que tu planeje certinho o tanto de pacientes, clientes que tu pode atender em um dia, bem como em uma semana, quanto tu vai ter de gasto no mês para trabalhar, para fazer o teu serviço e o quanto tá voltando para ti. Isso daqui é financeira básica, tá? E olha que eu odeio números, mas isso daqui tu tem que saber, tu tem que colocar na ponta do lápis, tu tem que estar sabendo certinho disso daqui para não estar pagando para trabalhar. Daqui a pouco tu acha que tu tá tendo lucro e tu não tá. E novamente, serviço é tu vender a tua hora de trabalho. Então, se tu não tá tendo um lucro e tá trabalhando para isso, toma cuidado, vê o que tu tá fazendo e tenta consertar as coisas aí, beleza? O segundo serviço serve tanto para formados quanto para acadêmicos de psicologia também. E é o serviço de aulas sobre um tema específico, algo que tu tenha habilidade, algo que tu tenha experiência, algo que tu saiba minimamente ensinar. Porque olha só, o que acontece? O que a galera fica pensando geralmente? Rômulo, eu preciso ser muito top em um assunto, saber muito, ter 215 anos de experiência para eu falar sobre isso. E não, tu não precisa disso tudo. Lógico, se for um tema muito complexo, se for um tema muito, por exemplo, assim, cara, tu não vai dar uma aula sobre transtornos mentais se tu não teve minimamente a disciplina sobre isso, se tu não teve minimamente uma formação a respeito disso, né? Vamos usar o bom senso aqui. O que eu quero dizer com aulas sobre um tema específico? Daqui a pouco, tu é bom em criar conteúdos visuais. Por exemplo, tu sabe editar vídeo. Tu dá uma aula sobre edição de vídeo. Daqui a pouco tu é bom em usar o Canva, em usar o Photoshop. Dá uma aula sobre isso, entende? Percebe que tu não precisa ter muita experiência, assim, no negócio, porque sempre vai ter gente que sabe muito mais do que tu e sempre vai ter gente que aquilo que tu sabe, a galera ainda não conhece. Escolhe falar para essas pessoas, tá bem? Sempre vai ter gente querendo ouvir, precisando daquilo que tu tem para compartilhar. E o último passo aqui, no caso, o último passo não, o último serviço, o último serviço que o psicólogo pode oferecer aí no seu negócio ou, né, acadêmico da psicologia. No caso, esse daqui é só para formado mesmo. Supervisão. Gurizada, olha só. Abre o olho, cara, abre o olho. Tem muita gente, muito cliente meu que reclama pra mim, mas Rômulo, eu quero pacientes, eu quero clientes e só chega psicólogo no meu Instagram. Primeiro, já passando uma dica de conteúdo aqui no podcast que não tinha nada a ver com o assunto, mas cuida das hashtags que tu tá usando. Tem vezes que a galera tá usando hashtag psicologia clínica, por exemplo, e quer atrair paciente. Pô, meu amigo, aí me ajuda a te ajudar, né? Mas enfim, de volta aqui pro episódio 49, eu ia dizer 47. 49 do podcast. Supervisão é uma coisa que tu pode oferecer para os teus colegas. E olha que legal. Se tu tem uma base grande de colegas que te acompanham no teu conteúdo, seja no Insta, seja, sei lá, onde tu for postar o teu conteúdo, se tu já tem aquela base de seguidores ali, é só tu fazer o seguinte, 2 stories com enquetes. Primeiro, vocês já fazem ou precisam de supervisão? Sim ou não? Próximo story, vocês gostariam que eu oferecesse o serviço de supervisão? Sim ou não? Pronto. Agora tu me deve mais ou menos uns 5 mil reais. Não, brincadeira. Mas se quiser depositar na minha conta, pode ser também. Entende como é simples? Tu lançar um serviço, tu lançar algo para oferecer para esse teu público,
Então, recapitulando aqui, terapia para formados em psicologia, lógico, aulas sobre um tema específico, tanto para psicólogo formado quanto para estudante de psicologia. Por favor, usando o bom senso, não vai falar de uma coisa que tu não tem propriedade para falar. E a supervisão, no caso dos formados, tá bem? Gurizada, da minha parte era isso pro episódio de hoje do podcast Divulga Psi. Eu espero que tu tenha tirado algo de útil desse episódio. E se tu gosta do episódio, se tu gostou, no caso, se tu gosta do podcast, gostou do episódio, recomenda esse podcast para os teus colegas que eles vão te agradecer com certeza por essa recomendação. Mais uma vez, eu sou o psicólogo Rômulo Soares e esse é o podcast Divulga Psi. A gente se fala semana que vem. Até mais e falou!